Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu pensava que esta discussão era uma discussão séria. Mas, em relação ao Partido Socialista, já vemos qual a seriedade com que pretende discutir estas matérias e, portanto, em relação ao Partido Socialista, estamos conversados. O Partido Socialista, o que pensa sobre isto, tem a ver com a espécie canina. É o pensamento do Partido Socialista em relação a estas matérias. E é vergonhoso que um partido com as responsabilidades como o Partido Socialista, reduza um assunto desta importância a esta chincana desagradável e a este escárnio, que não tem qualquer tipo de explicação. Portanto, em relação ao Partido Socialista, estamos conversados. Ainda antes de iniciar a minha intervenção, gostaria de fazer uma referência à também excelente intervenção do Sr. Deputado Edgar Silva, que foi de uma grandiosidade levada até o extremo. Um partido que apoia um governo que cerceia o direito à greve, um partido que apoia um governo na República que aumenta os ordenados dos gestores públicos da maneira grosseira com que faz, um partido que cauciona todos os desmandos deste Governo da República. Vem para aqui falar em trapaça política. Um partido que é um dos esteiros da maior trapaça que se fez neste país, que é aquilo que está acontecendo na República, vem para aqui falar de fraude e trapaça. Portanto, em relação à credibilidade do Partido Comunista, já também estamos conversados. Em relação à nossa intervenção, de facto, gostaria de começar a mesma agradecendo encarecidamente o CDS, uma vez que foi feito esse apelo pelo CDS, agradecer encarecidamente o facto de ter trazido este assunto à colação. E, portanto, é de facto um assunto predominante. E gostaria de fazer, em primeiro lugar, uma declaração de interesses. O PSD, e eu particularmente, defendo que a Madeira deve ser servida por uma linha férrea, permanente ou de acordo com aquilo que o mercado definir como razoável. Portanto, em relação a essa matéria, estamos conversados. Em relação à outra componente da minha declaração de interesses, Sr. Deputado, eu não lhe admito, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado olhe para mim e para o restante bancada e diga que nós estamos aqui ao serviço de um armador. Porque, da mesma maneira que o Sr. Deputado faz-me essa acusação gratuita, eu posso dizer, pela forma como todos os senhores de todos os grupos parlamentares da oposição se referem a um armador em particular, os senhores não discutem a ligação férrea, os senhores discutem o retorno do armador Armas. E, portanto, da mesma maneira que os senhores dizem que nós eventualmente estaremos ao serviço de uma empresa, eu poderei devolver essa acusação e dizer que os senhores estão ao serviço do armador Armas. E se esta minha devolução de acusação pode ser considerada ridícula pelos senhores, eu também devolvo e digo que a vossa acusação é também ridícula. E, portanto, se os senhores querem ter uma discussão séria sobre esta matéria, abandonem essa argumentação de estar constantemente a acusar os deputados do PSD de estarem ao serviço de uma entidade ou de uma empresa em particular. Porque, se enquanto os senhores não abandonarem essa acusação não provada, essa acusação injustificada, e quando os senhores próprios defendem apenas um armador para fazer este tipo de serviço, a discussão não é séria. Sr. Deputado, em relação ao PS, a gente já falou. Em relação à vossa argumentação, Sr. Deputado, portanto, nem vale a pena continuar a conversar. Em relação à vossa argumentação, estamos a conversar. Eu estou a conversar com quem quer discutir isto seriamente, Sr. Deputado. Muito bem. Em relação a esta matéria, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o que está aqui em causa, e daqui eu não saio, e estarei aqui enquanto o mandato correr, daqui não saio. O princípio da continuidade territorial tem de ser assegurado pelo Estado.
E cada vez que os senhores baixam a guarda e dizem que é o Governo Regional que tem que pagar para sermos portugueses, está toda a discussão invertida. E é por isso que eu digo, enquanto os senhores não discutirem esta questão do princípio da continuidade territorial e exigirmos em conjunto que seja o Estado a manter a ligação à Madeira, esta discussão não pode ter futuro. Porque os senhores também estão confortáveis. Vamos a um exemplo da discriminação que é feita na Madeira. Em relação aos Açores, tudo acontece, tudo é feito. O Estado paga tudo. Em relação à Madeira, são só dificuldades. É verdade, Sr. Deputado, estamos conversados sobre o assunto. Sr. Deputado, está. Senhor Deputado, estamos conversados. As ligações para os Açores são todas assumidas rapidamente pelo Governo da República. Em relação à Madeira, faz-se uma lei. Diz que a lei é para ser revista ao fim de 6 meses. Ao fim de 6 meses dizem que não há dados. Ao fim de um ano não há dados. E agora faz-se um grupo de trabalho para estudar a alteração da lei. É assim que a República Socialista trata a Madeira. A República Socialista trata a Madeira sempre desta forma. E mais, os senhores deputados, por exemplo, vamos agora a um assunto mais prosaico. Um assunto que é prosaico. Que é, eventualmente, um assunto menor. Mas eu gostaria de saber como é que os senhores deputados se sentem, por exemplo, quando para assistir a um vulgar jogo de futebol, por exemplo, um vulgar jogo de futebol, em que a Seleção Nacional faz o favor de se dirigir, de vir à Madeira, que é território nacional, faz o favor de vir à Madeira, que é território nacional, para jogar. Para jogar. Não, já lhe vou explicar. Os senhores acham normal que o madeirense pague o dobro não, 4 vezes mais o preço que um continental paga? Acham que isto é normal? E se calhar se tivéssemos o ferry, os bilhetes teriam vindo de ferry e custavam o mesmo preço. Se calhar é só o custo de transporte. Mas nos Açores, os preços são iguais aos do continente. E na Madeira, os preços são 4 vezes mais. Mas sujeitam os madeirenses a estar numa fila à volta de um estádio durante um dia inteiro. Enquanto no continente eu vou ao supermercado e compro os bilhetes. Isto está normal. Os senhores acham tudo normal. Os senhores acham tudo normal. O Sr. Deputado Jaime Moendo, o Sr. Deputado Jaime Moendo está escandalizado quando fala de cães e de cadelas a engravidar, cães e cadelas a engravidar. O senhor está escandalizado com esta minha afirmação. Ó, Sr. Deputado, depois da sua intervenção, uma intervenção que fez com que isto batesse mesmo no fundo, o Sr. Deputado ainda se sente escandalizado. Ó, Sr. Deputado, faça uma reflexão interior, vá para o Nepal e reflita sobre as suas palavras para ver como é que o senhor discute as coisas. E, portanto, vergonha foi aquilo que o senhor fez. 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 E, portanto, em relação a esta matéria, enquanto os senhores deputados não assumirem que estas questões, a questão da mobilidade aérea, a questão da ligação férrea, têm de ser pagas pelo Estado português, esta discussão não tem qualquer evolução possível. Esta discussão não tem de ter evolução possível. E agora vamos à proposta em concreto do CDS. Sr. Deputado Carlos Rodrigues, prossiga, são à parte. O Sr. Deputado Vítor Freitas acabou de me chamar mentiroso. O Sr. Deputado pode O Sr. Deputado Vítor Freitas acabou de chamar mentiroso. Se o registro que vamos utilizar nesta Assembleia é do insulto ao Sr. Presidente, o Sr. Deputado pode defender eu facilmente posso cair nessa pode defender a sua honra se quiser, basta solicitar a mesa. Se o registro, Sr. Presidente, desculpe, se o registro é o registro do insulto, então, Sr. Presidente, salvaguardar o interesse da Assembleia é tentar evitar que os deputados se insultem simultaneamente. E aquilo que aconteceu foi um insulto. E, portanto, se é esse o registro, eu já pouco mais tenho a dizer. Se o registro que vai existir nesta Assembleia do insulto, eu pouco mais tenho a dizer. Sr. Deputado, o registro da Assembleia é o registro da urbanidade, do respeito mútuo. Que eu saiba, chamar mentiroso uma pessoa não é muito urbano. Sr. Deputado pode defender a honra se assim o solicitar. Peço desculpa. Mas, em relação a esta matéria, em relação à proposta do CDS, o CDS, com esta proposta, diz:
Bom, o Governo fez uma consulta ao mercado, contactou com algumas, com um conjunto de condições, que não se pode chamar um caderno de encargos, mas era um projeto de caderno de encargos, e que isso não resultou. E o CDS vem aqui e propõe o seguinte, que o Governo pergunte aos potenciais interessados o que é que querem para vir para a Madeira. O que é que querem para vir para a Madeira. E, portanto, esta situação que já foi considerada normal por todos os deputados da oposição, faz-me cair em alguma incredulidade. Porque os senhores deputados, muitos dos que aqui estão, passaram o tempo, estes anos todos, a dizer que o Governo Regional estava ao serviço do Grupo Sousa, que impunha as suas condições, e o Governo acedia. Que estava ao serviço dos lobbies da construção civil, que impunha as suas condições, e, por sua vez, acedia e fazia os concursos à medida dessas empresas, fazia o concurso, as condições... Não, o senhor deputado acusou, foi um dos que acusou. E, portanto, o senhor deputado Rui Barreto, em política, não vale tudo. Nós não podemos dizer que, em relação à Constituição Civil, e era a Constituição Civil que impunha e o Governo acedia, no caso das concessões, eram os concessionários que impunham e o Governo acedia. E o senhor deputado, o que está a propor aqui é, digam aos fornecedores em que condições é que querem fornecer. É exatamente a mesma coisa. Ponham, não, exatamente. Mas, senhor deputado, é exatamente aquilo que os senhores nos acusavam, exatamente. Que os senhores diziam que os construtores civis definiam os prazos, definiam os preços, definiam os materiais, definiam os projetos, e o Governo fazia um concurso para, à medida disso, que o Grupo Sousa impunha as taxas, impunha as restrições, impunha as condições de operação. Foi exatamente isso. E o que os senhores estão a dizer é, perguntem àqueles que nos vão fornecer como é que querem fornecer. Sr. Deputado, há aqui um problema de concessão. Os senhores querem fazer com que isto... Olha, Sr. Deputado, eu já afirmei perentoriamente que nós somos a favor. E não adianta o Sr. Deputado repetir até a saciedade que nós somos contra e queremos impedir para salvaguardar isto ou aquele, porque isto é uma mentira absoluta. Não vale a pena. E não é pelo facto do Sr. Deputado repetir constantemente que ela se vai tornar verdade. Portanto, o Sr. Deputado, tenha calma na sua argumentação, e não tire conclusões sem ter capacidade para as provar. Portanto, Sr. Deputado, agora, da mesma maneira, eu posso olhar e dizer que aquilo que os senhores querem é servir os interesses de alguns dos armadores. Porque os senhores estão a perguntar a esses armadores, digam o que querem. Os senhores querem um barco de 6 pessoas, então é um barco de 6 pessoas. Os senhores querem um navio e 25 milhões de euros por ano, pronto, depois muito bem. Senhor Deputado, e se todos os armadores, a pergunta que eu faço é esta, e se todos os armadores colocarem condições que não se possa cumprir? Não, vamos obrigá-los a dizer. Sim, e eles dizem, Sr. Deputado, Sr. Deputado, e eles dizem. E o que é que o Sr. Deputado vai fazer? Vai puxar do seu sangue de escravo e vai aceder? Não, analiso, e vou pagar porque essa foi uma promessa, essa promessa tem que ser cumprida e tem que ser cumprida a todo o custo. Oh, Sr. Deputado, se a gestão da coisa pública tem de ser feita da forma como o CDS propõe, estamos bem arranjados. Ou seja, quem fornece é quem define. Quem fornece é quem vai definir o caderno de encargos. Isso está certo. Quem vai fornecer o serviço é que vai dizer como é que vai fornecer o serviço. Muito bem. Fica aqui registado, e eu peço que os serviços da Assembleia registrem que a oposição, a partir de agora, diz que todos aqueles que vão fornecer ao Estado
é que vão, ou à região, é que vão definir as condições, desse mesmo fornecimento. É uma nova abordagem, é um novo modelo que trará resultados espetaculares para a região. Ou seja, os fornecedores, aqueles que prestam os serviços, é que definirão as condições em que esses serviços serão prestados. E a região será obrigada a aceder a todas essas vontades e a fazer a vontade de todos aqueles que querem fornecer à região. E, portanto, em relação a esta matéria, julgo que está tudo mais ou menos dito. A posição de princípio, e é essa que tem que ser discutida e aprofundada, é que as ligações ao continente, nós não somos portugueses de segunda. E da mesma maneira que todos têm o direito à continuidade territorial, princípio que é assegurado constitucionalmente, nós também temos. E essas ligações têm que ser feitas e pagas e garantidas pelo Estado português e não pela região. Obrigado, Sr. Presidente. Eu devolveria a questão ao Sr. Deputado Jaime Leandro: quando é que o Governo da República vai cumprir tudo o que prometeu? Quando é que o Governo da República vai cumprir? O Governo da República, o Partido Socialista tenta entreter e enganar os madeirenses com os cartazes folclóricos. O Partido Socialista tenta enganar os madeirenses com os cartazes folclóricos, mentirosos e ofensivos da população madeirense. Ofensivos. Os senhores ofendem com o vosso folclore tosco. É isso que os senhores fazem. E em relação a essa matéria, senhor deputado, o senhor deputado voltou a não perceber a questão. O senhor deputado voltou a não perceber o princípio da continuidade territorial. Mas eu não digo isto de uma forma ofensiva. Eu digo isto porque eu disse durante a minha intervenção: o princípio da continuidade territorial tem de ser assegurado pelo Estado. O princípio, o que foi dito na campanha, e os senhores tentam dizer isto de todas as maneiras efetivas. O que foi dito, faça favor para transmitir ali no ecrã. Ponha no ecrã, ponha. Eu não vou impedir. O que foi dito na campanha era que tudo seria feito para o restabelecimento da ligação. Era o restabelecimento, fazer tudo o possível para o restabelecimento. Mas os senhores, já percebi, quando os senhores forem governo, o paraíso cairá sobre a Madeira. O paraíso cairá sobre a Madeira. Para já, cairá essencialmente sobre as empresas, porque serão elas a impor as condições de fornecimento ao governo. E, portanto, mas isto percebe-se de um partido que, essencialmente, defende as empresas em detrimento do interesse público. E, portanto, os senhores, não, isso não é economia. Isso é uma forma, é uma artimanha e uma manipulaçãozinha que os senhores têm para tentar deitar abaixo. Os senhores convençam-se. Defendam com armas e dentes. Defendam com a vossa energia toda, em vez de concentrarem os vossos ataques no Governo Regional, defendam os madeirenses e digam no continente quem tem de pagar, se o Sr. Deputado Jaime fica com o folclore, se defendam os madeirenses e digam que, de uma vez por todas, a continuidade territorial é para ser garantida pelo Estado e que os madeirenses não são portugueses de segunda. Primeiro, caminhem nesse sentido e depois façam as vossas críticas, que neste caso não são justificadas. Muito obrigado.